Saudações filosóficas, professor Krause aqui para dar continuidade à nossa aventura pelo existencialismo. Isso mesmo, o nosso curso de filosofia sobre essa corrente tão magnífica, tão instigante que é o existencialismo. Esse nosso curso chega aí à sua segunda lição. A gente teve ali na primeira lição, e você pode conferir, tá aparecendo aí no card, um papo onde a gente foi ali encarar principalmente o pensador dinamarquês Kierkegaard. E aqui na nossa segunda lição, nós vamos trazer um cara que é simplesmente o mais badalado existencialista, digamos assim, o mais pop deles, que é o francês Jean-Paul Sartre. Então, na primeira aula, a gente falou sobre Kierkegaard, na descrição você viu lá um materialzinho ali resumido para você, ter uma outra referência. E aqui, nesse papo sobre Sartre, mesma coisa. Você vai encontrar na descrição, um arquivo em PDF para você poder consultar, para você poder acompanhar, para usar aí como uma base para o seu estudo sobre o existencialismo. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o existencialismo sartriano, até pegando o gancho da primeira aula. Você viu na primeira aula que Kierkegaard traz um existencialismo cristão. Primeira coisa sobre Sartre, existencialismo ateu. Isso mesmo, Sartre coloca que não há Deus. Automaticamente, nessa ausência de Deus, o ser humano ele se encontra sozinho para lidar com o vazio que carrega dentro de si. E é interessante notar que Sartre ele vai dramatizar, digamos, essa nossa condição. Isso porque, sim, ele nega que existe uma natureza humana. Ele vai defender uma condição humana. E o que isso implica? Implica dizer que para Sartre não existem características universais como bondade, maldade ou qualquer outra coisa do tipo. Na verdade, existe uma condição que é marcada pela liberdade e pela responsabilidade. Sartre diz que o ser humano está condenado a ser livre e automaticamente nós somos, segundo Sartre, totalmente livres e totalmente responsáveis por aquilo que nós somos. Então, esse começo do papo ele é muito Esse começo do papo é muito importante para deixar claro esse aspecto de a figura divina ser rejeitada e também da ideia de uma natureza humana ser rejeitada. E Sartre colocar aí a liberdade e a responsabilidade sobre os nossos ombros. E a partir daí, o que é que vai acontecer nessa visão existencialista do Sartre? O que vai acontecer é que eu, você ou qualquer outra pessoa temos que criar o nosso projeto de vida. E esse projeto, Sartre vai dizer que o projeto, de fato, de vida, ele tem que ser autoral, ele tem que ser autêntico. Isso porque Sartre ele vai dizer que não há nada que você possa fazer para anular o fato de que você está condenado a ser livre, de que você é fruto das suas escolhas. E entenda que escolher pressionado por outros ou escolher para agradar outros, ainda assim é uma escolha. Então, quando Sartre fala do projeto de vida, ele está querendo deixar muito claro que é óbvio que você pode escolher acatar a ideia de alguém para aplicar na sua vida. Mas ele vai dizer que essa não é a melhor alternativa. Evidentemente, se você é livre e automaticamente isso gera uma angústia, porque esse vazio está em você e você sozinho tem que resolver essa parada, você tem que usufruir da parte boa desse rolê, que é poder escrever a sua própria história. Por sinal, Sartre vai dizer que ceder à vontade dos outros, aderir a um roteiro escrito por outra pessoa, mas é você que vai vivenciar, ele chama isso de má fé. E sobre a tão referida angústia existencial, proveniente tanto do vazio quanto de lidar com a responsabilidade por aquilo que se é, Sartre vai chamar esse sentimento de náusea. Inclusive tem um livro do Sartre onde ele trabalha esse ponto com prioridade. Sartre rejeita com veemência a
ideia de que o ser humano é um objeto. O ser humano não é um objeto, ele não foi criado por um ser poderoso, seja ele Deus ou qualquer outro, porque simplesmente ele é fruto da natureza e ele é dotado de consciência e precisa arcar com a responsabilidade disso tudo. Obviamente, Sartre leva em consideração a influência do meio, as dificuldades impostas pelo meio ou até mesmo as facilidades proporcionadas por ele. Mas, de acordo com Sartre, nada é mais poderoso do que a liberdade. Então, tem até uma frase dele que ele diz que não importa o que o mundo fez de você, o que realmente importa é o que você fez do que o mundo fez de você. Note que ele, repito, não nega que a vida em sociedade ela pode proporcionar facilidades para um e dificuldades para outros. Tanto é verdade que Sartre, em sua filosofia, ele prega a importância desses indivíduos que vão tomar essa consciência dessa liberdade e, evidentemente, não tem uma idade certa, um momento certo onde isso vai acontecer, mas isso acontece com todo mundo. Acontece que em algum momento da vida da gente, a gente é arrebatado por essa ideia de que, mano, eu tenho possibilidade de escolha, eu posso ser quem eu quiser ser. Evidentemente, existem dificuldades e facilidades, mas Sartre vai dizer que é muito graças a isso, às desigualdades sociais e seus contrastes, e ao fato da liberdade ser um bem tão valioso que o indivíduo ele deve se engajar com as questões políticas, com as questões sociais, para que, evidentemente, as pessoas elas possam ter uma visão mais clara da liberdade e possam, de fato, experimentar os seus benefícios do que simplesmente a angústia de estar sozinho nessa tarefa tão difícil que é escrever a própria vida, a própria trajetória. Então, de um modo geral, a gente sobrevoou aqui, os pontos mais importantes desse papo sartriano. E aqui na descrição, como foi dito, você vai encontrar aí um material em PDF para dar um a mais aí de referência para o seu estudo, para a sua viagem pelo pensamento existencialista. Aproveita esse momento para deixar o teu like nesse vídeo, para se inscrever. Mano, assistiu o vídeo aí, se inscreve, ativa as notificações, deixe também aqui nos comentários as suas impressões sobre o existencialismo, se você acha maneira a abordagem do Sartre ou não, alguma dúvida, enfim, participe aqui, o vídeo acaba, mas a resenha não, porque a gente pode fazer aqui nos comentários o nosso grande fórum de discussões, beleza? Lembrando que nós estamos chegando a um número maravilhoso de 50 mil pessoas nessa nossa comunidade das humanas, da cultura pop e do senso crítico. Você é parte disso. E eu quero convocar você para a missão, que é fazer a gente chegar no dobro disso, 100 mil. Imagina, 100 mil pessoas aqui, trocando ideias sobre filosofia, sobre senso crítico, questionando, tirando uma onda, muito bom. E principalmente contando com a sua participação. Então, um grande abraço e até a próxima.